Olá, muito boa tarde. A morte é o tema para um congresso internacional que vai apresentar leituras dessa humana condição. O mês de novembro, de memória de familiares e amigos que já morreram, a ocasião para um debate sobre um tema frequentemente apresentado com reservas e que agora vamos adiantar com Paulo Alves, presidente da Comissão Científica deste congresso, com quem falaremos daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. No Dia dos Fiéis Defuntos, o Papa rezou pelas crianças que morreram à nascença e lembrou que é a memória que faz de nós um povo com história e com futuro. No cemitério Laurentino de Roma, Francisco começou por rezar junto das campas de crianças que não chegaram a nascer ou que morreram no parto. Conhecido como o Jardim dos Anjos, é uma área verde dedicada àqueles que não chegaram a entrar plenamente na vida, mas cuja memória é evocada nestas sepulturas. A memória foi o eixo da reflexão de Francisco, que escolheu este local da cidade de Roma para presidir à missa do Dia de Fiéis Defuntos. Para o Papa, é a memória que nos liga àqueles que nos precederam. Hoje é um giorno di memoria. Passato, un giorno per ricordare coloro che hanno camminato prima di noi, anche ci hanno accompagnato, ci hanno dato la vita. Ricordare, fare memoria. E la memoria è quello che fa forte un popolo, perché si sente radicato in un cammino. Francisco recordou que é pela memória que um povo se torna forte, pois é através dela que ele se sente comprometido num caminho e inserido na história. Mas o Papa lembrou também que aquele cemitério revelava 3 dimensões da vida. A memória, possiamo vederla ali. La speranza la celebreremo adesso nella fede, non nella visione. E le luci per guidarci nel cammino, per non sbagliarci, non sbagliare strada, le abbiamo sentite nel Vangelo, sono le beatitudini. Durante 3 anos, no dia de finados, o pontífice deslocou-se ao cemitério de Verano, depois, em 2016, visitou-o de Prima Porta e no ano passado Francisco assinalou este dia no cemitério de Neptuno, onde estão sepultados combatentes da Segunda Guerra Mundial. O Laurentino é o 4º cemitério romano visitado pelo Papa. O espaço ergue-se numa zona rural romana, com cerca de 27 hectares, tendo sido consagrado no dia 9 de março de 2002. Espiritualidade e espiritualidades. Um tema em debate por carmelitas e teresianos inspirados na Escola do Carmelo. Os livros são de mestres da espiritualidade. São João da Cruz, Teresa de Ávila ou de Lisieux e muitos outros indicaram um modo de vida que inspira a família carmelita e teresiana. No centro, uma espiritualidade que procura conhecer e experimentar Deus a partir das indicações dessa grande escola do Carmelo. A espiritualidade carmelita é uma espiritualidade que se centra sobretudo no convite à experiência de Deus, à dimensão contemplativa da fé cristã. Há uma dimensão contemplativa na nossa oração, na nossa vivência cristã, e a espiritualidade do Carmelo, esta grande escola, dá pistas, tem pedagogia, tem mistagogia para ajudar exatamente a chegar a esta experiência de Deus. Não falar de Deus em termos teóricos, mas falar de Deus porque nós o conhecemos, porque nós o experimentamos. E foi a experiência da grande escola do Carmelo que motivou a realização de um congresso sobre espiritualidade e espiritualidades. O objetivo é clarificar, saber o que é e o que não é uma espiritualidade. As espiritualidades pululam por todo lado. Há várias propostas de espiritualidade.
E este congresso pretende exatamente tentar clarificar um pouco este panorama que existe das diferentes propostas de espiritualidade. Nós queremos reafirmar a importância do diálogo da espiritualidade cristã com outras espiritualidades, mas também queremos clarificar muito bem o que é a nossa proposta, porque muitas vezes espalha-se a confusão e chama-se espiritualidade cristã aquilo que já tem outras influências de outras espiritualidades ou pseudo-espiritualidades. Há também um certo pântano neste contexto das espiritualidades. Este congresso pretende, sobretudo, clarificar, valorizar as diferentes espiritualidades, clarificar bem a nossa, definir bem os seus contornos, para que, a partir da especificidade de cada uma, possamos dialogar verdadeiramente. Proposta que é feita num contexto de outras prioridades. Naturalmente que a espiritualidade tende a ser um parente pobre neste contexto, em que há tantas prioridades, mas quando não se cultiva a espiritualidade fica um vazio. E depois as pessoas identificam esse vazio, esse mal-estar interior, e quando nós, Igreja, somos capazes de apresentar propostas genuínas, desempoeiradas, que levam e conduzem à experiência de Deus, as pessoas despertam, digamos, essa sede que têm de espiritualidade e aderem e participam e querem fazer caminho. Muitas vezes lamentam-se porque não têm quem as ajude a fazer caminho, porque um caminho espiritual também precisa de acompanhamento. E às vezes isso sim, que a Igreja não tem assim tantas propostas concretas em termos de grupos, em termos de pessoas que possam ajudar os cristãos a fazer caminho. Uma preocupação partilhada por toda a família carmelita e teresiana, sejam as consagradas e os consagrados, assim como os leigos que partilham a inspiração dos mestres da espiritualidade do Carmelo. Este congresso, felizmente, é o 6º e vivemos-lo desde um ano ao outro, preparando com grande entusiasmo, e quisemos que este tema espiritualidade e espiritualidades contribuir desde da nossa espiritualidade carmelitana ou teresiana, ou seja, a capacidade das pessoas viverem desde dentro, desde a interiorização, porque pensamos que é uma mensagem para o mundo de hoje que procura tantas vezes o mais profundo em coisas superficiais. E então quisemos oferecer esta proposta de refletir, debater, conhecer espiritualidades, e depois cada um tem que fazer o seu percurso, tem que realmente fazer as suas opções, porque a espiritualidade cristã tem o seu centro, que é Jesus, não é? Conhecer e amar e torná-lo conhecido e amado, é isso que nós pretendemos também neste congresso. Acredito que algumas possam levar as pessoas por outros caminhos que não aquilo que é uma espiritualidade. Agora, a raiz do que é a fé cristã, do que é aquilo que vivemos como cristãos, eu acho que algumas são ervas daninhas, porque levam para um tipo de cristianismo, a vivência cristã, que não tem muito a ver com a raiz do Evangelho e que aquilo que é a própria Igreja e que aquilo também que é a caminhada de cada um. Uma proposta da família carmelita e teresiana, necessária diante da ausência de iniciativas do género que possam ajudar os cristãos a descobrir e a viver a espiritualidade cristã. E quando estas propostas se dirigem aos jovens, o desafio tem de ser assumido de forma diferente. Os jovens requerem uma pedagogia muito própria. Os jovens também têm necessidade de espiritualidade, e quando nós vamos ao seu encontro, às vezes eles não vêm tanto a estas atividades, precisamos nós de ir ao seu encontro e de mergulhar nos seus contextos reais de vida para aí lhes apresentarmos a proposta cristã. Claro, tem que haver aqui outra pedagogia, outra linguagem, e quando nós conseguimos uma outra linguagem para lhes falar do que é a vivência espiritual cristã, eles também aderem e fazem caminho, e precisam que nós, os adultos, também caminhemos com eles. O Congresso Espiritualidade e Espiritualidades é o 6º organizado em conjunto pela família teresiana e carmelita para assinalar o 5º centenário do nascimento de Santa Teresa de Jesus. O setor dos bens culturais da Igreja Católica em Portugal está a partilhar conhecimentos sobre conservação do património com o Brasil.
O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica em Portugal está a partilhar projetos na área da conservação do património com a Arquidiocese de Belo Horizonte, no Brasil. Foi numa formação na Diocese de Aveiro que se deram mais passos na parceria intercontinental. Temos um patrimônio muito parecido, historicamente falando, acho que dispensa comentários. E por esse patrimônio ser parecido, os problemas que são enfrentados em Portugal são problemas parecidos com o Brasil. Embora no Brasil nós temos uma proporcionalidade, tendo em vista ser um país continental, muito maior. Nossos problemas, digamos que são maiores. O instrumento que aqui em Portugal foi criado e está sendo desenvolvido, do Tesauros, ele é significativo. Eu sou conservador restaurador. E nós sabemos as dificuldades em fazer o inventário do patrimônio da igreja. Os órgãos oficiais já têm esses inventários, mas eles não abrangem todo o patrimônio da igreja. Só naquelas igrejas históricas, aquele patrimônio que já foi tombado, que é o processo no Brasil, que é o tombamento. E nós percebemos que parte do patrimônio ele está ou um processo de degradação ou sendo perdido por questões diversas, que nós precisamos de um instrumento parecido. Então, por que não já vir e verificar esse patrimônio, esse instrumento criado aqui em Portugal, e também quais são as experiências de formação realizadas. Experiências que podem ser partilhadas e são essenciais. No Brasil, há a necessidade de um programa como o Tesauros, do Secretariado Nacional dos Bens Culturais, e sentem também a necessidade de uma maior sensibilização para a conservação do património. Damos importância muito grande ao patrimônio da igreja. Primeiro porque ela faz parte da nossa história de forma integral. Nós estamos preparando jovens de 15 a 24 anos, chamados Guardiões do Patrimônio, para que esses jovens possam começar a trabalhar nas comunidades, na formação daquelas pessoas que trabalham diretamente com o patrimônio. Isso já é uma formação mais ligada, volto a dizer, à conservação preventiva. Fim da participação na ação de formação património artístico da Igreja Critérios e Práticas de Conservação Preventiva, que decorreu em Aveiro. O conservador e restaurador regressou ao Brasil com a esperança de, no futuro, dinamizarem mais parcerias e intercâmbios. No portal agência.eclésia.pt, contra estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. A morte, leituras da humana condição, é o tema para um congresso internacional que agora apresentamos com o presidente da Comissão Científica, Paulo Alves, que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Em dias onde o tema da morte, por certo, se coloca de forma mais premente no nosso cotidiano, neste início do mês de novembro, mês das almas, como é conhecido também. Este congresso vai decorrer em fevereiro, só em fevereiro diríamos, mas lançamos desde já esta iniciativa. E porquê? O que é que está na origem de um debate num congresso internacional, um debate sobre a morte? Muito boa tarde. Este congresso nasce naturalmente da iniciativa do recém-criado Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, que em conjunto com a Câmara Municipal de Guimarães, que é a entidade de algum modo que mais apoia a realização deste evento, e também com todo um conjunto de outras entidades de natureza académica, universitária e outras, portanto, que em conjunto então decidiram avançar para a realização deste congresso. Um congresso que tem, como referiu, a morte como tema, um tema que nos é particularmente referenciado no calendário anual neste período, mas que é transversal e é permanente em todos os momentos, porque efetivamente ela está ligada à vida. E, portanto, estando ligada à vida, de algum modo é um tema que nos ocupa e que nos há de mobilizar também ao nível da reflexão, do debate, em qualquer altura, neste caso entre o dia 21 e 24 de fevereiro, em Guimarães. É um tema que deixamos, enfim, para os últimos instantes da vida, também no debate sobre ele, porque é o envolvimento académico num congresso internacional. Nós sentimos necessidade de reforçar aqui a participação multidisciplinar à volta desta temática. A regra geral, nós temos oscilado grande parte das vezes
entre o incómodo que esta temática nos coloca e, de algum modo, aquilo que no período da dita época moderna ou pós-moderna é classificado também como uma tentativa de esquecer aquilo que cria incómodo a partir do além. Vamos gerindo os desconfortos do aquém, mas aquilo que diz relativo e que é relativo ao além, portanto, nós procuramos nem sequer considerá-lo. Por essa forma, obviamente, de entendimento, consideramos que o contributo científico multidisciplinar, porque é um congresso que vai abordar diversas áreas e vai ser construído a partir de diversas áreas, nos há de permitir uma leitura, ou melhor, as leituras mais ajustadas da realidade que é a morte. E que áreas são essas de abordagem sobre a morte? Nós teremos, naturalmente, a representação desde a área das ciências sociais e humanas, a psicologia, a história, a filosofia, a antropologia, até às áreas das ciências da saúde, como a medicina, as neurociências, até às artes. Portanto, as artes vão estar muito bem representadas. O que dizem os nossos artistas, a poética, até ao jornalismo. Portanto, os jornalistas têm um painel da excelência neste congresso para podermos perceber um bocadinho a comunicação da morte, como é que se faz a notícia da morte e se comunica a morte. Também a abordagem teológica e espiritual? Está naturalmente presente, aliás, essa é a marca de fundo, é a marca primeira, a dimensão das ciências religiosas e da teologia está naturalmente aqui presente neste congresso também, ainda que não numa forma de sobreposição em relação às outras, mas num movimento de parceria e de preocupação conjunta de, a partir de todos, podermos efetivamente fazer estas leituras de uma humana condição, que é a morte. Como Presidente da Comissão Científica, lançando e estruturando o Congresso nas diferentes áreas, nas diferentes abordagens, o objetivo deste projeto é qual? É, de algum modo, no essencial, colocar a sociedade a refletir sobre uma dimensão que é incontornável da nossa existência, ela faz parte da nossa existência e, tal como referi, nem sempre é devidamente tratada de forma, obviamente, séria, fundamentada e plural. Portanto, acresce a tudo o que já referi, obviamente aqui a participação, por exemplo, de um setor militar também, a partir das experiências que temos, mesmo o acompanhamento de situações que são de limite, de fronteira, como são os suicídios, e, portanto, todas estas temáticas irão entrar nestes 4 dias de congresso. E acredita que se inserem em abordagens académicas, necessariamente num ambiente de fórum de discussão, aquilo que acontece sobretudo na esfera mais privada, inesperada muitas vezes, e sempre de forma singular para cada pessoa? Não vamos, de algum modo, atuar ou construir este congresso numa perspectiva de exclusão ou apenas do reduto académico, de modo nenhum. Posso referir, por exemplo, que nos chegarão testemunhos vindos do Japão. Haverá uma participação que nos vai, de algum modo, enriquecer com aquilo que é a forma de encarar, de traduzir e de ler e lidar com a morte. Portanto, em países bem distantes, assim como do centro da Europa, da América Latina. Portanto, teremos aqui uma participação diversificada de África, que nos permitirá ir para além daquilo que são os manuais, do que diz a investigação científica ou até os dados mais empíricos sobre esta temática. A experiência real do terreno vai estar também connosco. E que influência, talvez uma palavra excessiva, mas que influência pode ter um discurso que se constrói no Congresso depois para a experiência da morte, essa sim sempre, como dizia há pouco, inesperada e singular? Os congressos são sempre momentos de chegada, mas sobretudo são pontos de partida. E, portanto, quando nos reunimos para seriamente debater temáticas como estas, nós estamos sobretudo a construir aquilo que vai ser o dia de amanhã. E obviamente que há de haver aqui inúmeros conteúdos. A temática, por exemplo, da relação da morte com o humor será tratada pelo Ricardo, que estará connosco. Naturalmente, a questão económica que está envolvida, não é, nos atos litúrgicos, no cuidar da morte. Portanto, tudo isso irá concorrer sobretudo para nos prepararmos melhor para o futuro, com melhores respostas, também com mais intervenção e sobretudo sem medos. Porque essa é capaz de ser a marca que percorre todos os debates, ou pelo menos todas as conversas acerca da morte. O medo. O medo. Os estudos apontam para que a ansiedade face à morte vai diminuindo com o avançar da idade.
Quase todos os estudos apontam nesse sentido. Pode acontecer que, efetivamente, aquela idade mais avançada, que é o estado de sabedoria, tenha exatamente níveis mais baixos de ansiedade e de medo do que aquilo que nós pressupomos. Portanto, temos é que fazer o trabalho do estudo, da investigação, do debate e da síntese. O suicídio é sempre um acontecimento mais trágico que numa morte, não é? Acha que se podem lançar luzes para a sociedade, eventualmente para quem passa por esses momentos de tentativa de suicídio, de pensamento acerca de suicídio? É naturalmente uma realidade extremamente complexa, não é linear. Portanto, há inúmeras variáveis que estão por trás do pensamento ou da atitude suicida, mas o falar faz bem. Portanto, como princípio, nós alinhamos por esse paradigma. Falar faz bem. Falar educa-nos. A tanatologia, o ensino para a morte, a educação para a morte é importante. O falar ajuda-nos a fazer a ventilação emocional, a digerir o trauma. Portanto, a comunicação e o sentirmos o outro próximo de nós, unido na mesma temática, naturalmente que nos acreditamos que nos representa uma mais-valia. Dirige-se a quem e de que forma é que é possível participar neste congresso? Basta apenas, naturalmente, consultar o programa que já está disponível na página do Congresso e fazer a inscrição e no dia 21 estar em Guimarães para todos em conjunto aprofundarmos esta temática. Paulo Alves, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este congresso que vai decorrer então em fevereiro em Guimarães. Felicidades para o trabalho de investigação que está em curso, neste caso, num congresso em torno do tema da morte. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.